Quando eu era moleque, meu pai me chamava de o diferente. Eu sempre estava ali tentando fazer uns troços, inventando coisas, né? E na escola sentava no fundo, ficava olhando para o teto, meio de saco cheio, até que fizeram lá um teste de QI, e a escola era uma escola ali em Botafogo, o acadêmico, colégio acadêmico. E fui o, eu fui o QI mais alto da escola e eu simplesmente levei um susto com aquilo, né? Eu não tinha a mínima noção do meu potencial. E aí vocês vão dizer, pô, agora resolveu tirar onda, QIzinho alto, etc. Tal. Cara, vou dizer para vocês, isso talvez tenha sido, durante um longo período da minha vida, muito mais um veneno do que um remédio. É como se eu tivesse ganho na loteria e não sabia o que fazer com o dinheiro. Eu só consegui chegar, né, e colocar para rodar esse meu potencial agora, com 50 anos, quando eu comecei minha carreira de conceituador. Que eu percebi, né, minha facilidade para sintetizar, para linkar coisas diferentes, etc. E aí então eu comecei a botar isso para rodar. E eu vou dizer para vocês que na minha jornada de conceituador, e nesse artigo de hoje, me veio sugerido pelo Harold Schultz. Eu encontrei com ele, ele é um empreendedor de inteligência artificial, e ele me sugeriu um artigo. Eu fui assistir a palestra dele lá em São Paulo, no evento, e aí ele apresentou lá um quadro sobre inovação que eu achei bacana. Eu comentei com ele me mandou o artigo, que é um artigo do Christensen e amigos, falando sobre o DNA da inovação, e eu comecei a pensar sobre repensar sobre determinadas coisas. Então, eu venho desenvolvendo, e aí voltando ao ponto, né? Eu venho desenvolvendo aqui, e talvez assim, a minha caminhada, o que eu gostaria de fazer hoje em dia, mais à frente, né, me dedicar mais profundamente, é ajudar pessoas parecidas comigo a não viver as dificuldades que eu vivi ao longo da vida. Seria essa, digamos assim, se vocês me falassem assim, qual é o seu sonho profissional de futuro, seria isso. Criar aí um trabalho para, né, fazer com que disruptores sejam mais felizes. Mas para eu chegar nisso, e sejam mais felizes na civilização 2.0. Aí para chegar nisso eu vou ter que ir zerando determinadas coisas, né? O livro Civilização 2.0, hoje é um áudio aberto para as pessoas que não estão na escola, né? O livro saiu, eu recebi o livro na semana sexta-feira, já li o livro, e o livro meio que fecha a primeira linha de pesquisa da escola, né? Quer dizer, nada se fecha, né? Mas ele já dá uma espécie assim, bom, isso aqui está bem consolidado, está bem consolidado. É a ideia do que é a civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas, fator causante o aumento populacional, detonante a nova mídia, consequente a chegada de novos modelos de administração, uberização e blockchainização, e o fator atuante é que a gente precisa ter um sapiens mais responsável, mais participativo, para que enfrente a descentralização progressiva. Então, basicamente, o resumo do livro é esse, né? Aí tem os desdobramentos, que é a segunda linha de pesquisa da escola. Então, nessa visão, a gente traz uma nova ciência social, um novo motor da história, e depois tem as sugestões para as ciências correlatas, as ciências sociais, educação, administração, etc., tal, em que a gente vai sugerindo como recomeçar essa conversa. Como é que a gente, por exemplo, diz assim, a escola do século XVIII no século XXI, como é que a gente resolve esse problema? Revendo a ciência social 2.0, entrando na ciência social 2.0, a partir dos canadenses, McLuhanianos, aí entrando na ciência social 2.0, depois na ciência da educação 2.0, criando uma nova formação, e a partir daí a gente resolvendo esses problemas. Então, beleza. Aí depois a gente entra
na felicidade na civilização 2.0, que é uma coisa geral, que abarca todo mundo, né? Como é que a gente é mais feliz nessa civilização? Aí tem uma série de mudanças que a gente tem que fazer, de responsabilização, de autonomia, de filtração, beleza. E aí vem no quarta linha, e essa é a quarta linha de pesquisa que eu tinha não colocado explicitamente nos últimos artigos, e aí eu estou chamando a atenção, que é como é que a gente prepara os disruptores para serem mais felizes nessa civilização 2.0, que é o foco, que eu já venho trabalhando com isso, né, nas mentorias que eu fiz. Fiz aqui várias mentorias com vários disruptores, desenvolvemos e-books aqui, né, trabalhos, né, contando histórias muito interessantes. E aí, então, o Harold me fez, e tudo isso veio porque o Harold me pediu para fazer análise desse livrinho, desse artigo, falando sobre o DNA da inovação. Bom, então vamos caminhar. Eu, em sala de aula, né, quando tínhamos aula presencial e tínhamos aulas de pós-graduação em que eu tinha 3, 4 aulas, eu tinha a primeira aula que eu gostava de fazer era a pergunta: o que é a realidade? Era um debate, uma conversa. Geralmente as pessoas se envolvem muito naquilo. E aí geralmente ficava uma conversa, a realidade existe, a realidade não existe, aí ficava tal, e no meio da história eu dizia: pouco importa se a realidade existe ou ela não existe. Não é essa a questão. A questão é como é que o Sapiens se relaciona com a realidade. E o Sapiens, e o que a realidade é essa, nós vemos a realidade, então a questão não é se a realidade existe ou não existe, é como o Sapiens se relaciona com a realidade. E a gente sempre tem uma percepção da realidade. A gente não toca na realidade diretamente. A gente tem uma percepção da realidade. Essa percepção da realidade é feita na base de paradigmas. Então, entre eu e a realidade tem uma percepção. E aí eu tenho capacidade, né? A partir do momento que eu adoto determinadas percepções ou determinados paradigmas, eu vou botar isso para rodar e aquilo ali tem consequências. Algumas coisas acontecem na minha vida que não estão indo bem, ou na sociedade que não estão indo bem, e aí eu tenho que fazer revisões dos meus paradigmas, né? Então, quando a gente fala em inovar, quando a gente fala em criar, a gente está falando basicamente de revisar os paradigmas, fazer revisões nos nossos paradigmas para que a gente possa fazer com que essas alterações necessárias, muitas vezes obrigatórias, aconteçam. O que faz os nossos autores nesse artigo? Eles vão pegar eles fazem uma pesquisa ampla com empresários inovadores, o artigo é voltado mais para a empresa, para entender o papel que eles estão chamando aqui de visionários, né? Eu botei aqui o visionário, eles colocam aqui. Peguei no Google, né? Visionário é alguém que pode imaginar o futuro de forma mais clara e fazer planos para alcançar seus objetivos. Aí fala do líder visionário, alguém que usa essa habilidade para ajudar empresas ou organizações a alcançar objetivos de longo prazo. E aí eu fiz uma melhorada, né? Eu chamei aqui de visionário e aqui na escola a gente chama de disruptor. Um visionário ou um disruptor é aquele que tem mais facilidade de ver de fora os seus paradigmas. Um visionário disruptor é, assim, alguém que tem uma capacidade maior de questionar as suas percepções, o seu pacote, né? Quando a gente fala de pessoas fora da curva, são disruptores ou visionários, que conseguem, a partir do seu potencial herdado, enxergar o mainstream de forma muito diferente. Aí você tem o cara, e aí é que eu digo, aí pode ser um veneno, pode ser um remédio, se o cara é muito viajante na maionese,
e ele não consegue botar para rodar essa viagem na maionese, e aí eu botei até a brincadeira que ele. Vários filmes, né, mostram isso, né? A pessoa acaba pulando da ponte, né? A pessoa acaba indo para as drogas, a pessoa acaba viajando na maionese, o cara arranja vícios, o cara tem problema. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver o potencial. E aí qual é o impasse? E isso aí é um conceito novo que eu coloquei. Qual é o impasse que acontece para a gente poder sair dessa sinuca de bico quando a gente precisa fazer mudanças? Eu chamei de simbiose paradigmática. Dificuldade, a simbiose paradigmática é a dificuldade da gente separar os paradigmas da identidade. Quando a pessoa é muito dogmática, o que na verdade acontece? Há uma fusão entre o que eu estou chamando de identidade, para não falar em ego, mas há uma fusão do que a gente chama de identidade com os paradigmas. Eu vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo, eu sou Botafogo. O Botafogo está dentro da minha identidade profundamente. Eu não vou deixar de ser Botafogo. Eu poderia até dizer que é uma relação embrionária que não tem consequências ruins, que é diferente quando eu abraço determinada ideologia, ou determinada maneira de pensar, ou determinada religião, que faz com que eu tenha determinadas ações que me fazem mal, mas eu não consigo abandonar. Então eu acho que o futebol é um pouco neutro, claro que dependendo de como o cara se relaciona com o futebol. Então, a simbiose paradigmática, ela pode ser mais estrutural ou mais conjuntural. Tem pessoas que têm um problema, né, que são dogmáticas, que elas não conseguem fazer determinadas mudanças de maneira estrutural. E aí você pode ver, tentar analisar por que isso acontece e tal. E às vezes é conjuntural. É um determinado assunto, é um determinado momento da vida da pessoa que a pessoa não consegue, ela está mais embolada lá com seus paradigmas. Como é que a gente trabalha em cima disso, né? E aí como é que a gente opera isso? E aí por que o disruptor e o visionário conseguem ter mais criatividade? Porque ele consegue criar, e aí também é um conceito que eu coloquei novo, uma bancada da mente. Eu já venho falando isso, mas digamos que ficou mais consolidado desse jeito. Ele cria uma bancada da mente, ele tem uma facilidade, né? Quando os caras estão falando aqui do Steve Jobs e amigos, né? Similares ao Steve Jobs, que eles falam, né? Que eles são mais visionários, são mais disruptores. Como é que é a análise que eu faço dentro dos estudos que eu tenho feito sobre isso? A gente tem duas mentes, não tem lado direito, lado esquerdo, que eles até falam no artigo, eu acho que isso aí para mim está superado. A gente tem uma mente secundária e uma mente primária. Quando o Descartes disse lá, né, penso, logo existo, eu faço a revisão, eu digo, repenso, logo sou sapiens. Repenso, porque se eu penso sobre como eu penso, quem pensa? Né? Então, na verdade, a gente tem duas mentes. Uma mente mais armazenadora, que é a mente primária, e a mente secundária, que revê a mente primária. Então, no momento que eu começo a muscular a minha mente secundária, eu vou criando uma bancada da mente. Aí eu vou pegando assim, digo assim, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu dar uma pensada nisso. Quando o cara fala assim, deixa eu dar uma pensada nisso, é a bancada. Deixa eu colocar isso na bancada. É isso que a pessoa está dizendo. Aí ele começa, né? Ele fala, cara, isso não sou eu. Essa maneira de pensar não é boa. Deixa eu repensar essa história. Aí eles vão falar e sugerir, né, como é que essas coisas acontecem. Aí eles têm lá um quadrinho que eu gostei muito quando o Harold apresentou, e eu coloquei de uma outra maneira. Eu dei uma modificada a partir dos estudos que eu fiz com os disruptores da escola. Então eu digo, o que acontece? O cara observa um determinado tipo de atividade, seja interna nele ou se ele está fazendo dentro de uma empresa, ele percebe inconsistências, ele passa a questionar, ele reassocia, ele propõe novas maneiras de pensar sobre aquilo, né? Ele começa a experimentar e depois ele cria networking para poder botar aquilo para funcionar. Me lembro claramente do Borella contando as histórias dele, né?
melhorando o desempenho lá nos poços de petróleo, do pré-sal, quando eles conseguiram uma economia gigantesca, que foi mais ou menos nessa sequência aqui. Então, o que a gente tem aqui de importante? Colocar algumas frases. O Sapiens não olha diretamente para a realidade, mas através de uma percepção que filtra tudo o que vemos. Nossa percepção é, na sua maior parte, criada de fora para dentro e pouco de dentro para fora. Quando esbarramos em problemas nas nossas vidas, sejam eles individuais ou coletivos, o que a gente faz? Passamos a rever nossos paradigmas. Uma taxa maior de capacidade de inovação em uma determinada pessoa é uma combinação de herança genética com métodos eficazes. Ou seja, não basta você ter um potencial disruptivo, você precisa botar para rodar esse potencial disruptivo, senão a coisa não funciona, né? Há pessoas que têm um maior potencial para inovar, mas isso não é suficiente. É preciso criar métodos. É o que fala a nossa amiga Garra, é o que fala o Joel Moraes, né, daquela coisa de você colocar para rodar. Né? Quando conseguimos olhar mais de fora nossa mente primária, temos mais facilidade de nos afastar dos paradigmas mais mainstream. O aumento da taxa de criatividade, portanto, está diretamente ligado à capacidade que temos de fazer abstrações. A abstração, você cria uma abstração, olha para os paradigmas, cria uma bancada da mente, e a partir daí, eu digo que a gente tem, né, nesse processo, uma espécie de memória RAM, que você vai aumentando, né, e que permite separar a percepção da conceituação. Aí você vai começando a poder modificar aquilo que está no paradigma, e principalmente os paradigmas que são herdados, que você não pensou, que você acha que são seus e na verdade não são, né? Aí a gente fala da bancada da mente, disruptores têm mais facilidade abstrativa, aí tem uma bancada da mente maior, né? Quando a gente quer aumentar a criatividade das pessoas ou fazer terapia, etc., o que no fundo a gente está fazendo é aumentando a bancada da mente. Bom, então o que a gente tem aqui? O desafio é aumentar a bancada da mente, e quando as pessoas têm a facilidade, né, essa capacidade disruptiva, eles têm que saber que isso existe, ter consciência disso e se preparar para que esta capacidade abstrativa, essa viagem na maionese, não se torne um veneno e passe a ser um remédio trazendo bem-estar e felicidade. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, hoje é quarta-feira, o dia do artigo aberto, e eu te convido para fazer parte da Bimodais. A Bimodais é um case de ciência 2.0. A gente criou uma escola de pensamento renascentista, toda organizada pela internet, transmitindo os artigos por Zap. A gente tem as conversas, tem os bate-papos, tem os encontros, tem todas as coisas. A gente imitou os gregos, né? Nós estamos vivendo uma revolução midiática na primeira fase da revolução midiática. A sociedade vive uma renascença civilizacional, que é um ajuste entre o antigo modelo de sobrevivência e o novo modelo de sobrevivência. Então é comum que aconteçam escolas de pensamento que nem a nossa, e a gente está estudando o digital a fundo. A gente não está nessa linha que as pessoas estão, assim, o que o mercado quer ouvir, o que eu vendo para esse mercado para eu ganhar dinheiro rápido no curto prazo. A gente não está nessa. A gente está, o que os fatos estão nos dizendo, como nós podemos ajudar as pessoas no longo prazo, e é por causa disso que a gente consegue ter um grupo de pessoas que está aqui há vários anos estudando o digital de forma consistente. E se você quer entender realmente o digital, se você quer aprender e não quer aparecer, a Bimodais tem tudo a ver contigo. Me manda um zap 21 99608 6422. Estamos aqui na 10ª imersão e queria aqui contar com a tua presença aqui para você dar um upgrade, sair de Matrix, tomar uma pílula vermelha todo dia, que eu produzo 18 minutos de áudio todos os dias.
além do texto. O que você me diz?